Oi, eu sou o Vitor. Eu sou um dos responsáveis pela criação de sabores aqui da John. Eu vou mostrar para vocês a linha Pitmaster, uma das nossas melhores linhas aqui. A John Mac é uma empresa que produz temperos especiais. Uma das primeiras linhas da John Mac foram temperos para culinária americana, para o barbecue americano. O principal do barbecue americano são os churrascos feitos num defumador, que são cocções lentas e com uma temperatura bastante baixa. Nesse tipo de cocção, os pitmasters, que são os cozinheiros que pilotam um pit de defumação, eles usam temperos do tipo dry rub. O dry rub é um tempero seco. O dry rub tem muitas variações nos Estados Unidos. Dependendo do estado que você vai encontrar alguns sabores diferentes, algumas técnicas de aplicar ele um pouco diferentes. Ele é um tempero seco com base em sal, pimenta, açúcar mascavo e especiarias. O dry rub é usado para temperar carnes em cocção lenta, em cocção em baixa temperatura. Então você tem um perfil de sabor que sempre inclui um toque adocicado, um toque picante e o balanço dele com o sal. Os dry rubs, eles podem ser preparados com uma série de especiarias e de segredos diferentes, dependendo de quem é o cozinheiro que inventou a receita. Aí até existe sempre uma receita secreta de cada cozinheiro, né? A John tem a sua receita secreta também, mas eu posso falar para você que a base do dry rub da John é composto de sal, açúcar mascavo, especiarias secretas e, claro, pimenta, né? A pimenta, ela não serve só para deixar picante a preparação, ela serve também para esquentar o paladar. Aqui a gente usa somente ingredientes naturais. Não existe nenhum conservante, um aroma artificial, são todos os ingredientes naturais da melhor qualidade. Eu vou mostrar para vocês alguns desses ingredientes e mostrar para vocês a linha Pitmaster que a gente preparou com bastante carinho. O primeiro dry rub que a gente tem aqui é um dry rub brisket, é um corte americano que significa peito bovino. Esse tempero, então, ele tem uma composição em que o sal é mais predominante do que o açúcar e ele tem algumas notas de especiarias, como por exemplo a pimenta da Jamaica, que traz um sabor exótico à preparação. O brisket, ele é uma peça de carne bastante grande, então é uma cocção que demora de 8 a 10 horas. Em alguns casos você consegue até fazer essa cocção a 12 horas, 16 horas, vai depender do tamanho da carne, principalmente da temperatura do pit de defumação que você está usando. Então você tem uma proporção de sal entrefino ou sal kosher e sal granulado fino que vai fazer com que o sabor de cara no sal fino consiga penetrar mais na carne e dar sabor até uma espessura maior, e o sal entrefino ele vai fazer com que esse sabor, ele no final do cozimento, ele crie uma camada de sabor junto com os outros ingredientes e traga uma casquinha que chama bark, que é extremamente saborosa. Diferente do pork, que é esse outro dry rub aqui, o pork ele é usado para preparações de carnes brancas, principalmente de carne suína. A preparação do pork, ela é muito mais rápida do que a do brisket. Normalmente ela dura 3 a 5 horas, né? Então você tem um balanço de sal entrefino e sal fino que é um pouco diferente, porque você vai precisar dar sabor mais rápido para a carne, e você tem um perfil de sabor muito mais adocicado do que as preparações para carne bovina, porque a carne branca ela vai muito bem com notas de sabor adocicados, né? Os dois dry rubs, claro que eles têm pimenta, né? Nós somos loucos por pimenta aqui, então a gente tem pimenta, um mix de pimenta especial. O que a gente tem de especial nesses temperos
é o sal bastante granulado, uma granulometria que não é nem muito fina e nem grossa quanto o sal grosso, mas você tem, como eu disse, um sal moído mais fino. Ele não é um sal refinado, ele é um sal especial, com moagem bastante fina, que não agride tanto a carne quanto o sal refinado. Você tem um açúcar mascavo delicioso, bastante puro. Você tem páprica defumada. Essa é uma das bases principais de qualquer dry rub. Existem, claro, algumas receitas de dry rub que não usam a páprica, mas ela é presente na maior parte das receitas de dry rub. O que nunca falta numa receita de dry rub é a pimenta do reino. A pimenta do reino da John, ela é uma pimenta de moagem bastante especial. Ela não é uma pimenta em pó, que agride bastante o paladar. Ela tem uma granulometria mais rústica, porque ela traz aroma e ela traz bastante sabor também. Um dos nossos xodós aqui, e um tempero bastante especial para a gente, é esse tempero para carne de aves. Não existe uma receita similar a essa daqui. Ele é uma receita feita com a junção do paladar brasileiro, do paladar americano. Então ele tem um toque adocicado, ele tem um toque de pimenta, mas ele não é nada parecido com um dry rub de carne bovina ou carne suína. Esse é o Birds. Um outro tempero bastante especial para a gente é o New York Steak. Esse tempero aqui, ele foi preparado em homenagem ao prato New York Strip Steak, que é um prato que surgiu em Nova York. Muitas pessoas aqui no Brasil e até fora do Brasil costumam chamar esse corte de o corte do bife perfeito, o filé perfeito. Qual que é o segredo desse tempero? Esse não é um dry rub, esse é um tempero para grelhado. O segredo aqui é a composição de ervas aromáticas, de grãos de mostarda, de pimenta, de tomate desidratado, de sal entrefino, de sal fino e alguns segredos do John que a gente não pode revelar aqui. Mas se você tiver um bom paladar, você vai provar e você vai sentir notas e sabores diferentes aqui. Esse é o New York Steak. É claro que numa seleção de temperos americanos não pode faltar o tempero de um dos principais pratos da culinária americana. A culinária americana do sul dos Estados Unidos, da região de Mississippi, de New Orleans. Esse é um tempero para então um prato que chama jambalaya. Jambalaya é um prato da cultura Cajun Creole que é baseado em um ensopado. Esse ensopado é um ensopado feito com frutos do mar, com linguiça anduine, de carnes brancas, de linguiça, de arroz e algumas versões que utilizam tomate e outras versões que não utilizam tomate. Esse prato, ele é um prato fusion. Ele é um prato de duas origens diferentes, a cozinha Creole e a cozinha Cajun. O tempero de jambalaya é bastante picante, é bastante cheio de sabor, é bastante complexo na sua preparação do tempero, mas a preparação do prato é bastante simples, na verdade. Ela é uma mistura de várias proteínas e isso termina em um arroz bastante caldoso e bastante quente em sabor e em temperatura também. É uma delícia. Quem não provou consegue até uma receita aqui para se basear e fazer a sua versão do jambalaya ou fazer a versão John do jambalaya também. É simplesmente fantástico esse tempero aqui. Existem várias receitas de dry rub, né? Principalmente para brisket. Muitas receitas utilizam páprica, mas algumas receitas elas se baseiam também só em sal e pimenta do reino, que é mais o estilo de preparação de dry rub e também isso reflete no cozimento e no sabor final da carne, né? Esse dry rub da John Mac, ele é um dry rub que simboliza a maior parte dos dry rubs nos Estados Unidos, porque a maior parte dos temperos lá para carne bovina é preparada à base de páprica, pimenta, sal e açúcar mascavo. O toque do açúcar mascavo na carne não deixa a carne doce, não deixa adocicada. O açúcar, ele junto com o sal, ele vai fazer balancear os sabores e ele vai fazer também com que algumas notas de sabor das outras especiarias elas sejam amplificadas. Isso tudo vai construir um sabor complexo na carne
E quando isso é defumado da maneira correta, a fumaça ela age como se fosse um outro elemento, um outro tempero no sabor final da carne. Ela não é normalmente o sabor que se deseja atingir, que seja o sabor predominante. Ela é mais um sabor junto com os outros sabores de um dry rub. Então é assim que se faz quando você usa um dry rub. Se tempera com vontade. Está pronto para ir para o pit. Existe um passo importante, né, aqui, que é você usar, temperar com dry rub e dar pelo menos uma meia horinha para ele pegar a umidade que vem da carne e fazer essa camadinha úmida em cima aqui da costelinha. Oi, eu sou o Vitor, eu sou um dos responsáveis pela criação de temperos e sabores aqui da John Mac. Esqueci o resto. Vai lá. Opa, Qual que era o resto da frase? Oi, eu sou o Vitor. Rar. Oi, eu sou o Vitor. Não, o outro ficou melhor. Fala, oi, eu sou o Vitor. Oi, eu sou o Vitor. Hoje eu vou apresentar para vocês. Eu não gosto do hoje.